Fala galera, beleza? Professor Gusta de Biologia e hoje a gente vai falar sobre eles, os nossos queridos peixes. Sem enrolação, já vou começar aqui a aula com vocês de uma maneira um pouco diferente, porque primeiro eu vou passar as características gerais dos peixes, aquilo que basicamente todo peixe tem, para só depois nós entrarmos nos dois grandes grupos de peixes, tá? Então vem comigo, vamos começar. Vou começar com uma característica que vai te surpreender. Os peixes, eles são aquáticos. Os peixes são aquáticos. Esses peixes, eles são animais ectotérmicos ou pecilotérmicos. O que é isso, né, galera? Na verdade, na maior parte das vezes, esses termos são tratados como sinônimos. Mas se a gente fosse ver, ectotérmicos significa que a temperatura do corpo depende da temperatura de fora, ou seja, do ambiente. E pecilotérmico significa que a temperatura não é constante. Eles não são homeotérmicos como nós. Então a temperatura varia, tá? Os populares animais de sangue frio, beleza? Peixes, anfíbios e répteis aqui. Então tá, boa outra característica que todos os peixes têm, respiração branquial. Você tá vendo que apareceu um asterisco aqui. Quando chegar em peixe ósseo, eu vou citar para você um tal de peixe pulmonado, tá? Mas respiração por brânquias. E além disso, todos os peixes eles vão apresentar linha lateral, que no caso dessa imagem, até dá para enxergar isso externamente, tá aqui essa tal linhazinha lateral. Não precisa dar para enxergar por fora, mas ela é uma estrutura sensorial, tá? Ela vai captar vibrações ali na água, beleza? Então é uma estrutura encontrada nos peixes. E o coração dos peixes é bicavitário. As questões costumam comparar muito a circulação dos vertebrados e o coração dos peixes tem átrio e um ventrículo. Beleza? Então, para falar sobre característica geral, eu já quero entrar com você na circulação deles. Porque depois a gente entra naquelas características específicas para cada grupo de peixe. Então vem comigo para a tela para a gente entender o seguinte. O coraçãozinho do peixe tem um átrio, que é a câmara do coração que recebe sangue, e um ventrículo. Então acompanhe o trajeto. O sangue chega aqui pelo átrio e ele será conduzido até o ventrículo. Lembra que o ventrículo é quem expulsa o sangue. E quando esse sangue ele é expulso, ele é conduzido até as brânquias. Olha só. O que vai acontecer lá nas brânquias? Trocas gasosas, né? O oxigênio aqui das brânquias acaba entrando no sangue e o CO2 que está aqui nesse sangue acaba saindo para as brânquias. Trocas gasosas. O sangue agora é um sangue arterial e ele vai ser encaminhado para o corpo. Fazendo o quê? Deixando o oxigênio nas células, claro, né? Pegando o gás carbônico. Então, por isso você está vendo ele sendo encaminhado para os capilares sistêmicos, que são os capilares do corpo desse animal. Ele recolhe o CO2 e aí vai retornar o coração aqui, lá pelo átrio. Beleza? Nessa outra imagem da direita, você está vendo também, basicamente, está aqui o coraçãozinho do peixe, ó, esse aqui é o coraçãozinho do peixe, ele vai enviar o sangue para as brânquias, lá nas brânquias esse sangue vai ser oxigenado, e aí ele é encaminhado para todo o corpo, deixando o oxigênio, pegando o gás carbônico, e aí nesse momento ele retorna ao coração. Então assim, um átrio e um ventrículo. O sangue ao longo do trajeto como um todo, ele passa uma vez só pelo coração. Ele não chega no lado esquerdo, átrio esquerdo, depois lado direito, igual acontece na gente e outros vertebrados. Ele passa uma vez só. Por isso a circulação dele é chamada de circulação simples. Então todos os peixes possuem uma circulação simples. Ao longo do trajeto, o sangue passa uma vez só pelo coração. Se você reparar nessa imagem, pelo coração só passa sangue venoso. Apenas o sangue rico em gás carbônico é que está passando por esse coração. Por isso a circulação do peixe também é chamada de venosa. Então vamos lá, ó. Circulação simples e venosa vale para todos os peixes. Tudo certo? Agora, eu quero entrar com você nos grupos de peixes, porque as questões comparam bastante. E os grupos de peixes, eles vão ser dois, basicamente. Os peixes ósseos, também chamados de osteíctes, e os peixes cartilaginosos. Peixe ósseo porque possui esqueleto formado por ossos. Peixe cartilaginoso, esqueleto formado por cartilagem. Está aqui uma imagem de um peixe ósseo, um peixe bem clássico. Olha lá a linha lateral, as escamas dele. Eu quero primeiro algumas características anatômicas bem rapidinho com você. Boca anterior, o que é isso? A boca é bem na região anterior do corpo, bem na frente. Quando a gente chegar no peixe cartilaginoso, você vai ver que a boquinha dele é mais voltada para baixo, tá? Já chegamos lá, mas então, ó, boca anterior. Uma outra característica anatômica é a cauda.
Você está vendo que a cauda ela termina aqui, ó, em duas regiões que elas basicamente têm o mesmo tamanho. Então essa cauda é chamada homocerca. Quando a gente chegar no peixe cartilaginoso, você vai ver que a cauda dele vai terminar num negócio meio assim, ó. Ela não é exatamente do mesmo tamanho, a gente já chega lá. Uma outra característica, você está vendo as escamas desse peixe. As escamas de um peixe ósseo têm origem dérmica, tá? Elas são escamas ósseas, bem fininhas ali geralmente, tá? Tem peixe que tem escama grossa, mas escamas dérmicas. Tá, mas por que eu tô falando disso? Porque lá no peixe cartilaginoso ele vai ter uma escama com uma origem um pouco diferente, uma constituição um pouco diferente. E às vezes uma questão um pouquinho mais específica, mais chatinha, pode acabar te perguntando isso. Beleza? Boca anterior, cauda homocerca, escamas dérmicas e o opérculo, galera. Olha só, o opérculo tá aqui, ó, esse animal. Isso aqui é o opérculo dele. O opérculo é uma placa óssea, que você está observando aqui nessa imagem, ó, é uma placa óssea que vai proteger as brânquias. Além de proteger as brânquias, o opérculo faz movimento, né? O peixe está parado e faz movimento. E esse movimento ajuda o peixe a respirar. Então o peixe ele abre a boca, a água entra pela boca, passa pelas brânquias e sai por esse opérculo aqui. Então esse fluxo de água, ele é criado por esse movimento do opérculo. A gente vai ver que o peixe cartilaginoso não vai ter esse opérculo. Então a respiração dele, ele tem que fazer uma outra coisa, mas a gente já chega lá. Beleza? Seguindo em frente, uma estrutura que as questões cobram demais, que é a bexiga natatória. Então os peixes eles têm uma bolsinha de ar. Está aqui uma bexiga natatória, olha só, uma foto real de uma bexiguinha natatória de um peixe. Uma bolsinha de ar que serve para quê? Controle da flutuação, sabe? Para o peixe conseguir se manter parado lá na água, aí desce um pouquinho, sobe um pouquinho. Controle da flutuação, equilíbrio hidrostático. Lembra que lá no primeiro slide de peixes tinha um asterisco na respiração branquial? Isso é porque alguns peixes ósseos, tem um grupo de peixes ósseos, chamado peixe pulmonado. Esse peixe utiliza a bexiga natatória para respiração também, tá? Então ele conseguiria respirar no ar da atmosfera, tá? É um grupo pequeno de peixes, tem representante na Amazônia, um na África, um na Austrália, mas são peixes pulmonados. São peixes que possuem um ancestral comum com os anfíbios, por exemplo, tá? Os peixes de nadadeiras lobadas, os peixes dipnóicos lá. Tudo bem? Controle da flutuação é o que as questões mais perguntam, mas lembra também dessa sacada. Outra coisa, os peixes ósseos excretam amônia. Eles são amoniotélicos. Anota essa palavra, amoniotélico, quem excreta amônia. Amônia é o mais tóxico dos produtos de excreção, tá? Só que é o mais fácil de formar, então o peixe não precisa se preocupar. Formou amônia, libera. Tem que gastar muita água, mas tudo bem, ele está na água, então tá tranquilo. Ele excreta amônia, o peixe ósseo. Se liga porque o cartilaginoso não. Ó, aqui sim, a reprodução deles, né? Eu vou colocar aqui o que a maioria faz, mas não quer dizer que todos os peixes ósseos sejam assim. Fecundação externa. A maioria dos peixes ósseos tem uma fecundação que acontece na água, lança os gametas na água e a fecundação rola lá, beleza? Isso vale para a maioria, não é uma regra para todos os peixes ósseos. Assim como também não é uma regra para os peixes ósseos, o desenvolvimento indireto, mas a maioria sim. A maioria tem um desenvolvimento que passa por um estágiozinho larval. E a larvinha do peixe é chamada de alevino. Então, você que está vendo aqui na imagem, é um alevino de peixe. Isso aqui é amarelo, é o resquício ali do saco vitelínico. Lembra aquele anexo embrionário que armazena vitelo, que é o único anexo encontrado nos peixes? Então, isso aqui é um desenvolvimento indireto. Vale para a maioria dos peixes ósseos isso aqui, tá? Cartilaginoso vai ser diferente. E por falar em peixe cartilaginoso, chegou a hora dele. Os peixes condrictes. Os peixes que possuem um esqueleto formado por cartilagem. Quem são os peixes cartilaginosos? Tubarão, raia e a quimera, que é um holocéfalo, um pouco diferente deles. Mas aqui, ó, tubarão e raia, tá? Ou tubarão. Pensa sempre no tubarão, que é o que as questões vão cobrar. Se a gente comparar a anatomia de um peixe cartilaginoso com peixe ósseo, a gente observa uma boca mais localizada na região ventral. A boca do peixe ósseo, ela estava aqui, ó, bem na frente. Essa não, está voltada mais para a região ventral. Na raia mesmo, isso é muito evidente, porque a boca fica embaixo, fica na região ventral mesmo. Beleza? Outra diferença é a cauda, que é heterocerca. A cauda, ela não termina em duas porções com tamanho igual. Olha só, a cauda ela tem tamanhos diferentes. Tranquilo? Beleza? Outra característica, as escamas. As escamas de um tubarão, por exemplo, que muitas vezes você nem enxerga lá por fora, elas são escamas que têm uma origem tanto na derme quanto na epiderme. Elas têm origem dermo-epidérmica.
e elas são análogas aos nossos dentes. Elas possuem dentina, esmalte por fora. Isso aqui é uma imagem de microscopia, olha como são rígidas, grossas. São chamadas de escamas placoides. Escamas placoides. Beleza? Então, um pouquinho diferente do que você viu lá para o peixe ósseo. Uma outra característica dos peixes cartilaginosos é porque eles não possuem o tal do opérculo, protegendo as brânquias. Mas peraí, o opérculo também ajudava a criar um fluxo d'água para ele respirar. Pois é, por isso que o peixe cartilaginoso, como ele não tem um opérculo, para ele respirar ele precisa de movimento, ele se desloca. O tubarão abre a boca, nada, e aí a água vai entrando e vai passando pelas brânquias. O que significa que quando esse animal não está se movimentando, as trocas gasosas elas não acontecem da mesma maneira. Elas são bastante limitadas, bastante prejudicadas por causa disso. Claro que não vai cair naquela história que a galera fala, que alguns falam que se o tubarão parar de nadar, ele morre. Não é assim, né? O tubarão pode sim parar de nadar, mas as trocas gasosas, claro que reduzem bastante. Beleza, seguindo aqui, eles também não têm a bexiga natatória. Mas espera aí, bexiga natatória não era para ajudar no controle da flutuação? Como é que o tubarão controla a sua flutuação se ele não tem uma bexiga natatória? Anota o que eu vou te falar. O corpo do tubarão ele tem uma densidade muito parecida com a da água. E sabe como que ele faz isso? Armazenando dentro do fígado dele óleo, porque o óleo é menos denso que a água, né? Então tem tendência a boiar. Então ele não tem aquela bolsinha de ar, que também é menos denso que a água. Ele acumula óleo no fígado e ele fica um pouquinho menos denso, equilibra com a água. Então é assim que ele consegue o seu controle, o seu equilíbrio hidrostático. Beleza? Outra, a excreção dos peixes cartilaginosos é de ureia, não é de amônia. Então o peixe, primeiro ele forma amônia, mas aí ele converte amônia em ureia. E por que ele faz isso? Ele faz isso porque ele concentra ureia no corpo para controle osmótico. Como assim, professor? Como assim? Lembra que o peixe está no mar, né? E o mar é um ambiente muito concentrado em soluto, em sais, ali, é um ambiente hipertônico. Então esse tubarão teria tendência natural a ficar perdendo água para o meio, o que não é legal, né? Para o controle osmótico, para a quantidade de água que tem no corpo, não é nada legal. Então esse tubarão faz o quê? Esse tubarão concentra ureia dentro, ele concentra esse soluto para ficar com a concentração interna parecida com a externa em termos de soluto. Então ele não tem essa tendência a ficar perdendo água por causa disso. Então isso, ele concentra ureia para equilíbrio osmótico. Osmótico. Tranquilo? Coisa linda, né? Então agora vamos para uma outra estrutura sensacional que inclusive está nessa imagem. Tá vendo esses pontinhos vermelhos, essas linhas aqui, ó? Os tubarões têm nessa região frontal, perto das narinas, ali dos olhos, da boca, as ampolas de Lorenzini. O que é isso? São estruturas que captam campos elétricos. Eletricidade que eu libero, que você libera e que pra gente é basicamente imperceptível, ele consegue sentir. Então, quando ele está perseguindo uma presa, a presa se enterra, tá lá morrendo de medo, coraçãozinho batendo, tremendo, ele sente aquela eletricidade que ele está liberando. Então, o tubarão é incrível, né? Ele tem um olfato bom, ele tem uma visão boa e ele tem a ampola de Lorenzini. O intestino dos tubarões, ele tem dobras assim, ó, em espiral. Lembra que o nosso intestino ele tem vilosidades? Então, se a gente pegasse um tubo no nosso intestino aqui, visto de lado, você enxergaria um negocinho assim, ó. Dentro aqui, dentro. Isso são vilosidades. Isso faz com que, quando o alimento passe por ali, ele encoste mais no intestino, demore mais para passar e com isso a gente consiga absorver melhor os nutrientes. O tubarão tem isso aqui, ó, válvula em espiral. Então, quando o alimento passa por dentro, ele vai também, ó, dando aquela volta, encostando, e com isso ele absorve melhor os nutrientes. Beleza? Válvula em espiral, uma outra adaptação legal que você encontra aqui no tubarão. E para fechar, eles têm uma fecundação interna, ao contrário lá dos peixes ósseos, cuja maioria é externa. Os machos do tubarão aqui, ó, eles têm estruturas, vem comigo para a imagem, para copulação. Isso aqui, ó, é chamado de... Tá do lado aqui, ó. É chamado de clasper. Então, os machos possuem um clasper para que eles consigam inseminar a fêmea internamente, beleza? Fecundação interna. E o desenvolvimento, ele é direto
não passa por um estágio larval, alevino, igual a gente viu lá no peixe ósseo. Uma característica curiosa é que os tubarões aqui, eles podem ser ovíparos, então você está vendo aqui um ovo, então eles podem botar ovo. Eles podem se desenvolver dentro de um ovo, mas o ovo ficar dentro do corpo da fêmea, então o filhote está se desenvolvendo dentro da mãe, mas é dentro de um ovo, sendo nutrido pelo vitelo do ovo. Isso é chamado ovo ovivíparo, então anota aí, ó, ovíparo é quem bota ovo. Ovo ovivíparo é quando o ovo ele é mantido dentro do corpo, mas também existem tubarões vivíparos, que não têm ovo. O filhote se desenvolve dentro do útero materno ali. Doido, né? Tipo nosso desenvolvimento dos mamíferos. O tubarão também pode fazer isso, tá? Então, galera, olha só quanta coisa você viu e eu vou resumir agora para você em um minutinho. É o nosso resumo aí, vem comigo. Vimos nessa aula que os peixes são ectotérmicos, têm um coração bicavitário e possuem estrutura sensorial que é a linha lateral. Os peixes ossos, eles possuem uma boca anterior, uma cauda homoseca, as escamas são de origem endêmica, presença de opérculo nas brânquias, bexiga natatória para controle da flutuação e excreção de amônia, geralmente fecundação externa e desenvolvimento indireto. Já os peixes cartilaginosos, como o tubarão e a raia, possuem boca ventral, a cauda é heterocerca, as escamas são placoides de origem dermoepidérmica, não possuem opérculo nem bexiga natatória, a excreção é diureia, a sua fecundação é interna e o desenvolvimento ele é direto. Ufa! Olha só quanta informação bacana você teve agora aqui nessa aula. Uma aula que sim tinha informação que vai aparecer nas questões, mas uma aula rápida, sem enrolação. Eu sei que é do jeito que você gosta. Eu espero que você também tenha gostado, assim como eu gostei dessa aula. Foi um grande prazer, abraço e até a próxima aula.